Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Eu me chamo Ronaldo Marinho, sou advogado e hoje eu pretendo me debruçar sobre a temática do auxílio por incapacidade temporária, popularmente conhecido como auxílio-doença, antes das mudanças implementadas pela reforma da Previdência em 2019. Auxílio por incapacidade temporária é o novo nome que foi atribuído pela reforma da Previdência ao antigo auxílio-doença. E além da previsão na Constituição Federal de 1988, está previsto infraconstitucionalmente na Lei 8.213/91, que é a lei federal que instituiu os planos e benefícios da Previdência Social e foi posteriormente regulamentada pelo Decreto 3048 de 1999. Pois bem, o auxílio por incapacidade temporária, conforme o próprio nome já menciona, é o benefício previdenciário que deve ser concedido ao trabalhador, ao segurado da Previdência Social que se encontra incapacitado temporariamente para o desenvolvimento da sua atividade laborativa. Entretanto, para ter direito à concessão desse benefício, não basta apenas comprovar a incapacidade temporária, ou seja, não basta apenas comprovar que está doente. É indispensável que no ato do protocolo do requerimento administrativo, o requerente comprove também a sua qualidade de segurado da Previdência Social, seja como empregado, como contribuinte individual, como empregado doméstico, como contribuinte facultativo ou como produtor rural, que é considerado segurado especial para a lei. Além da comprovação dessa qualidade de segurado, é também indispensável que seja comprovada uma carência mínima de 12 meses de contribuição. Ou seja, aqueles que trabalham na zona urbana, que possuem vínculos urbanos, eles devem comprovar uma carência mínima de 12 meses de contribuições para os cofres da Previdência Social. Enquanto o produtor rural, o homem do campo, ele tem que comprovar na data do requerimento que se encontra no exercício da atividade rural há pelo menos 12 meses. Entretanto, existe uma exceção a essa regra, e essa carência ela poderá não ser exigida em caso de doença grave ou de acidente. Com relação ao tempo de duração, quem vai dizer por quanto tempo o INSS deverá pagar o benefício, que via de regra é de 91% da média dos últimos salários de contribuição, ou de um salário mínimo para aquelas pessoas que recebem salário mínimo, é o tempo estabelecido no laudo, no atestado fornecido pelo seu médico particular ou do SUS. Entretanto, desde já é importante fazer uma observação relevante. Esse tempo estabelecido pelo seu médico particular, ele vai ser confrontado pela perícia médica que será realizada pelo INSS, que poderá ou não concordar, poderá ou não ratificar esse tempo de afastamento por incapacidade estabelecido pelo seu médico. E para requerer o benefício é muito simples. Basta entrar em contato pelo telefone através do número 135 da Previdência Social ou formular o requerimento online diretamente no site da Previdência, através do meuinss.gov.br. E já no ato do protocolo do requerimento, é indispensável que o segurado junte cópias da documentação pessoal, do atestado médico, do laudo médico e de outros documentos que entender relevante, que entender indispensável para a comprovação da sua qualidade de segurado perante a Previdência Social. Outra observação importantíssima e que eu não poderia permitir que passasse despercebida é que o auxílio por incapacidade temporária ele pode ser concedido em duas espécies, em duas modalidades. Ele pode ser concedido pela espécie 31, em decorrência de doença comum adquirida no dia a dia, assim como ele pode ser concedido também pela espécie 91, em decorrência de acidente de trabalho ou de doença ocupacional. E já na hora do protocolo do requerimento administrativo, o segurado ele precisa informar se o benefício está sendo requerido pela espécie 31 ou pela espécie 91.
E isso vai fazer toda a diferença na vida desse trabalhador daí em diante, porque irá gerar diversas repercussões de cunho previdenciário, inclusive trabalhista também. Entretanto, para requerer o benefício em decorrência de acidente de trabalho ou de doença ocupacional, é indispensável que já no ato do requerimento, além daquela documentação que eu já informei anteriormente, que o segurado junte também uma cópia da CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Esse documento ele deve ser fornecido pela empresa, pelo empregador. Basta o empregado se dirigir ao departamento pessoal da empresa e solicitar esse documento mediante a apresentação do laudo médico, do atestado médico, informando que precisa se ausentar da sua atividade laborativa em decorrência da doença ou do acidente. E via de regra, quando se trata de acidente, é muito comum a empresa não colocar nenhum obstáculo, nenhum empecilho para o fornecimento dessa documentação. Entretanto, quando se trata de requerimento de auxílio por incapacidade, em decorrência de doença ocupacional, que é aquela doença que é adquirida no ambiente de trabalho, em decorrência de pressões psicológicas, por esforços repetitivos ou em decorrência do exercício de atividades em condições insalubres, é comum a empresa negar esse atestado, é comum a empresa negar a CAT. Por quê? Fazendo assim, ela vai estar atestando que aquela doença, ela vai estar concordando com o médico que aquela doença foi adquirida no ambiente de trabalho. E daí em diante, se ela atestar, vai gerar inúmeras repercussões trabalhistas. Por quê? Porque uma vez concedido o auxílio por incapacidade temporária, o contrato de trabalho ele vai ficar suspenso. E se esse auxílio ele for concedido pela espécie 91, em decorrência de acidente de trabalho ou de doença ocupacional, a empresa vai ter que continuar pagando os depósitos fundiários na conta do FGTS na Caixa Econômica. Além do mais, o trabalhador que tem o benefício de auxílio por incapacidade deferido em decorrência de acidente ou de doença ocupacional, ele tem direito à estabilidade empregatícia, que é aquela estabilidade que o empregado tem direito quando ele retorna do benefício, ou seja, ele tem 12 meses pela frente sem que o empregador possa demiti-lo. Além dos direitos mencionados, a pessoa que requer o benefício pela espécie 91, ele poderá também, a depender da situação, posteriormente requerer o benefício de auxílio acidente. Com relação ao benefício de auxílio acidente, eu pretendo me debruçar sobre esse assunto em um outro vídeo, até porque se trata de um outro benefício, de uma outra espécie de benefício previdenciário. Assim como o trabalhador também, uma vez deferido o benefício por incapacidade temporária em decorrência de acidente de trabalho ou de doença ocupacional, ele também poderá ingressar com uma demanda na Justiça do Trabalho, pleiteando indenização por danos morais, em conformidade com o grau de incapacidade laborativa que foi atestado pela perícia médica. Por hoje é só, muito obrigado pela preciosa companhia, eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, não deixa de curtir o vídeo e de compartilhar com aquelas pessoas que você acredita que também precisam dessas informações. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho, porque semanalmente estaremos publicando muitas informações, disponibilizando muito conteúdo relevante sobre o direito previdenciário e sobre o direito do trabalho.